Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Cumprimento os irmãos, estou contente de estar aqui por mais uma vez para adorar o Senhor, trazer uma palavra aos vossos corações, que Deus possa abençoar a cada um de vós que está aqui. Trago aqui um abraço do meu ministério, trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Ronaldo. Quero agradecer também a nata da igreja por estar aqui para ouvir a palavra que vem do Senhor, porque de nós mesmos não temos nada. E eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Eu não vou te alongar muito aqui em agradecimento pelo fato do horário, mas eu creio que Deus tem algo para fazer neste lugar, para fazer na tua vida. Amados, sem demais delongas, abra a vossa Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14, versículo 32 ao 34, por gentileza. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Eu costumo dizer que aonde chegamos, não chegamos porque queremos, chegamos porque Ele nos leva. Aonde vamos, não vamos porque queremos ir, vamos porque Ele nos leva para entregar alguma coisa. E aonde entramos, não entramos vazio, porque antes de entrar sabemos que Ele já está na casa nos esperando. Então você que saiu da tua casa, já saiu sabendo que o dono da vida te trouxe aqui para te dar uma palavra. Ei, você que deixou a tua casa e podia estar lá sentadinho agora, você veio aqui porque você acredita que Jesus tem uma palavra para o teu coração. Só aqueles que acreditam já vai exercitando as suas línguas vocais e já vai agradecendo e glorificando aquele que é digno de toda honra e de toda glória, porque Ele já está presente na casa. E se Ele está na casa, é motivo de adoração. Se Ele está na casa, é motivo de agradecimento, porque sem Ele você não caminha, sem Ele você não vive, sem Ele não tem esperança, sem Ele nada acontece. Mas com Ele você anda, com Ele você caminha, com Ele você tem alegria, com Ele tudo é possível, e aquilo que não é possível, Ele vai ser possível, porque Ele está contigo. Eita Deus, vamos à palavra. Marcos, capítulo 14, verso 32 ao 34, diz assim a minha tradução: E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Meu Deus. E tomou consigo Pedro e Tiago e João, e começaram a ter pavor e a se angustiar-se. 34. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ficai aqui e vigiai. Vou repetir por mais duas vezes: Ficai aqui e vigiai. Ficai aqui e vigiai. Jesus está olhando para o versículo e está dizendo: Ficai aqui e vigiai. Podem tomar as respectivas assentos em nome de Jesus. Papai. Antes de entrar na palavra, quero aqui desejar um Feliz Natal a todos que estão aqui. Provavelmente nós não vamos ver a maioria das pessoas que aqui estão, mas eu desejo um Feliz Natal a todos que aqui se encontram. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês nesta noite. Jesus. Eu costumo dizer que não é necessário nós fazermos muito barulho. Não é. Não é necessário nós pularmos muitos, também não é. Porque a única coisa que é necessário é nós receber o Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo não é necessário ficar pulando, não é. Não é necessário ficar correndo, não, também não é. Mas é necessário buscar aquele que um dia, lá na cruz do Calvário, levou o meu e levou o seu pecado. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Vigiai mais um pouquinho, porque o encontro está próximo. Esse é o tema que eu vou pregar nesta noite. Vigiai mais um pouquinho, porque o encontro está próximo. Papai, eu começo agora a entrar dentro da palavra sagrada, e para entrar para falar sobre esse Jesus. Não há um tema melhor do que esse no final do ano que nós estamos vivendo, nessa hora ordinaria na qual estamos passando. É necessário entender por que é que Ele veio, por que é que Ele veio na
terra se fazer de homem e passar por tudo, é por causa de mim e você. Mas antes que ele viesse, diz que vários homens foram levantados para fazer a diferença, mas começa lá no começo, e no começo ele levanta Adão, mas Adão falha, aí ele vai levantando os profetas e todos vão falhar, até chega um tempo que ele vê que não adianta mais levantar homem terreno. Então agora, a Bíblia vai dizer que 400 anos fica parado, mas de repente lá no céu, há-se uma reunião, há-se um alvoroço, e um anjo olha para o outro, um curibim olha para o outro, o que está acontecendo? E ele agora vai olhar para a terra e vê que a terra está parada, vê que ninguém está pregando o Evangelho. Aí Isaías no capítulo 6, no verso de número 8, ele vai dizer assim, ó: depois disso, ouvi a voz do Senhor, papai, que disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E de repente um anjo pode olhar para o outro e dizer: me envia eu. Não, tu não pode. Talvez um querubim disse: envia eu, tu também não pode. Mas de repente o filho olha: envia-me a mim. O que chama a minha atenção é que o próprio Cristo, ele decide deixar o trono, decide deixar o lugar celestial, lugar de honra, lugar de glória, lugar que não entra pecado, lugar que não tem choro, lugar que não tem tristeza, lugar que só tem alegria, para vir na terra e se fazer homem. O que chama a minha atenção é que o próprio Deus, ele vai olhar na terra e ele vai dizer: agora eu tenho que emprestar um ventre para ele nascer. E ele vê Maria, e ele vê Graça e Maria, que ele diz: agraciada és tu, ó Maria, ele é: tu vai nascer um menino, e o nome dele será Jesus. E a Bíblia diz que o tempo passa, e Jesus então ele vai nascer de uma mulher comum, de uma mulher que Deus olhou e viu graça nela. Aí o meu mestre, o seu mestre nasce, e como homem, como ser humano, ele nasce como qualquer um de nós. A única diferença é que eu e você nascemos no hospital, alguns nasceram numa parteira, mas ele nasce no meio dos animais, numa manjedoura. O que chama a minha atenção é que a Bíblia fala de Jonas. Aí você pergunta: o que tem a ver Jonas com Jesus? Tem tudo a ver, porque quando Deus chama Jonas, a Bíblia diz que Jonas desce, e Jonas entra num barco, e do barco ele vai no fundo e ele dorme, mas Jonas é lançado na água, e um grande peixe vai engolir Jonas. E quantos dias Jonas fica? 3 dias. E o que tem a ver com Jesus? Tudo a ver. Ele vai para um barco, o barco é de madeira, Jesus vem e nasce numa parteira, ele carrega a cruz é de madeira. O que chama a minha atenção e vai chamar a tua é que ele fica 3 dias dentro da barriga do peixe para orar. Os ossos não foi quebrado, e os ossos de Jesus não poderiam ser quebrados. Jesus está numa cruz, fica 3 dias numa tumba, mas no terceiro dia ele ressuscita e ganha o mundo inteiro. E Jonas, no terceiro dia que ele está lá dentro, ele ora e é lançado, vomitado na praia, e ele ganha todo o povo de Nínive. Você está entendendo o mistério? Deus começa com o homem vai falhar, mas Deus manda o filho não falha. Papai. E esse Jesus que está aqui nessa noite, falando para mim e para você: ei meu filho, por que tu está preocupado? Por que tu está triste? Por que tu está de cabisbaixo? Se eu tenho cuidado de ti, desde o primeiro dia do mês até o final. E eu te digo: o homem pode te deixar de lado, o homem pode te desprezar, mas porventura eu, Senhor, jamais te desprezarei. Papai, eu estou sentindo a presença do Eterno aqui nessa noite. Jesus, é interessante entender que na palavra que nós temos vai falar de Getsêmen. Getsêmen é uma palavra grega, e a palavra grega significa a prensa do azeite. O que chama a minha atenção é que os homens daquela época que vendiam azeite, eles levavam azeitona para que ela fosse prensada, e dali saísse o azeite, e dali eles vendessem o azeite para sobreviver. Mas o que chama a minha atenção é que Jesus, ele está na mesa, e na mesa está tudo sentado com ele, e é na mesa que se revela caráter. Microfone revela aquilo que você faz de melhor, ou aquele que canta, aquele que louva, aquele que prega, mas caráter revelado na mesa. A Bíblia diz que na última Páscoa ele está sentado com os discípulos. Jesus, no meio dos discípulos, eles estão na mesa revela caráter.
João está do lado dele. E para João ele fala o que ele não fala para ninguém, porque todos estão na mesa. É a última Páscoa. Prepararam o cenáculo. A Páscoa está preparada. Seria a última Páscoa dele, e ele desejava comer a última Páscoa com o discípulo. Ele está sentado. Ele fala para João, para todos que estão naquela mesa dessa forma: aqui no nosso meio, nessa mesa, há um que vai me trair. Mas Pedro diz: quem será? E todos dizem: quem será? E eles vão da perto, ele chama João em particular, aquele que dá o primeiro pedaço de pão. Só para João. Por quê? Porque João tinha intimidade com ele. João estava do lado dele, mas João achava assim, estar só do lado não era necessário. Ele queria mais. Então a Bíblia diz que ele inclina o pescoço, a cabeça no peito de Jesus e quer ficar perto, ele quer extrair o melhor. E nessa noite eu quero te perguntar: ei, você tem extraído o melhor do teu Cristo? Você tem buscado o melhor dele? Você tem feito o melhor para ele? Ou você tem feito que nem Jonas: eu não vou? O povo lá é terrível. O povo lá mata criança. O povo esfola homem vivo. Pega a cabeça e coloca na entrada da cidade, para quando os inimigos chegar, saber que ali tem um homem, ali tem um povo forte, um povo poderoso para temer o povo. Eles fazem isso. Mas Jonas quer fugir do propósito. Só que para alcançar o propósito, primeiro tem que passar o processo. E o propósito às vezes machuca. O propósito às vezes dói na alma. O propósito às vezes faz você querer desistir. O propósito às vezes faz você não conseguir caminhar. Mas primeiro tem que passar o processo. E o processo é difícil. Para alcançar o que você precisa, primeiro tem um processo. Tem gente que no meio do processo ele diz assim: eu não vou na igreja mais porque o irmão não olhou na minha cara. Eu não vou na igreja mais porque o pastor não me cumprimentou. Eu não vou na igreja mais porque riu de mim quando eu cantei o hino errado. Eu não vou na igreja mais porque a irmã não olhou na minha cara. Eu não vou na igreja mais porque... Ei, deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você andar atrás de igreja, atrás de outro, você não é nada. Mas quando você andar atrás dele, saber que a igreja não é hospital. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu já vi pregador dizer: a igreja é hospital. Não é. E eu vou te explicar e tu vai entender. A igreja é casa do Senhor. Por quê? Porque se você for no hospital, o médico vai te atender depois de algumas horas e vai te dar uma medicação e você vai para casa. Só que depois você não volta mais para o hospital porque você sarou, mas na casa do Pai você vem todo dia, porque Jesus não é remédio, ele é cura. E qual é a diferença, pregador? É que a cura determina que a doença não chega. Você está entendendo o mistério? Aqui é a casa do Pai, porque na casa do Pai tem que permanecer. Meu Deus, Jesus, era a última ceia com eles. Quando ele pega o pão, ele dá para Judas. Você percebeu uma coisa no mundo atual? Você conhece alguém que se chama Judas? Provavelmente você vai buscar a sua mente, você vai dizer: eu não conheço ninguém que se chama Judas. Sabe por quê? Não é por causa do nome, porque é necessário que Judas fizesse tudo o que ele fazia. Sabe por quê? Porque Jesus veio ao mundo sabendo que ia passar por tudo aquilo. Era necessário. Você vê pessoas chamando Abraão, pessoas chamando Lucas, pessoas chamando Tiago, pessoas chamando Marcos, pessoas chamando José, mas você não encontra ninguém chamado Judas, porque ele entende que Judas era traidor. Só que Judas não traiu Jesus. Judas passou uma informação. Explica, pregador, vou te explicar. Quando Judas trai ele por 30 moedas de prata, quando ele vai até o sacerdote, o que ele faz? Ele passa uma informação. Qual é a informação? Aquele a qual eu beijar, esse é Jesus. Informação. E o que resulta dessa informação? Resulta numa traição, é lógico que resulta. Mas ele informou. Porque era necessário. E porque Judas não foi perdoado e Pedro foi. Se os dois estavam longe e os dois pecou longe, qual a diferença? A diferença é que um
voltou para onde estava, mas ele não voltou porque desistiu. Ele voltou porque lá é o lugar que o Senhor o encontrou pela primeira vez. Então ele entendia: se eu voltar para a pesca, o Senhor vai lá me encontrar, que foi lá que ele me achou. Só que Judas não. Judas jogou a moeda, porque ele viu que o Senhor era mais importante que o dinheiro. Mas ele não olhou para o Senhor, ele não foi pedir perdão para ele. Ele resolveu se matar. E a Bíblia diz que se eu e você nos matarmos, nós não podemos entrar no céu, porque eu não tenho direito de tirar minha própria vida, nem você. Mas Judas tirou a dele. Só que quando ele dá um beijo no Senhor, o Senhor chama ele de amigo. Porque você só vai entender quem é traidor quando você senta na mesa com ele. Você imagina Jesus sentado na mesa, sabendo que Judas iria traí-lo, que Judas iria passar a informação quem ele era. Mas ele continua na mesa, e ele vai honrar Judas, porque para os judeus a maior honra é quando você dá o primeiro pedaço de pão. Ele não deu para João, ele deu para Judas. Foi meu amigo, faça o que tem que ser feito. Ele sai. Interessante que o ministério de Jesus começa com 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comendo pão e peixe. Depois de 5.000, em Lucas 10, são 70 que vão pregar o Evangelho. De 70, papai, só vai sobrar esses 11 aqui, que vão andar com ele até o final. Dos 11, só 3 viveram o sobrenatural. Só 3 entrou na casa de Jairo. Só 3 foi com ele no Getsemane. Papai, são os 3 que ele escolheu. É os 3 que andavam com ele. Deus não revela tudo para qualquer pessoa, não. Tem uns que Deus tem intimidade diferenciada. E para esses 3, Pedro, Tiago e João, Deus tinha algo diferenciado. Eles viram milagres, eles viram coisas sobrenaturais acontecerem, mas esses 3 eram diferentes. E o que Jesus procura no dia de hoje é homens de Deus que querem ter o sobrenatural, que querem alcançar o que ninguém alcançou, que quer chegar onde ninguém chegou, que quer viver o que ninguém viveu. Mas para você chegar onde ninguém chegou, viver o que ninguém viveu, tu tem que fazer o que ninguém fez, suportar o que ninguém suportou, para conseguir chegar aonde ninguém chegou. Jesus veio, ele começa a fazer milagres, coisas extraordinárias. É o maior homem da Bíblia Sagrada, é o melhor pregador da Bíblia Sagrada. O seu primeiro milagre começa em Canaã de Galileia, numa festa. Numa festa, a Bíblia diz que o vinho se acaba. Ele então pede que traz talhas, várias talhas que enchem de água. O que chama a minha atenção é que ele vai fazer aquela água transformar em vinho sem fazer processo algum. Havia um processo naquela época que se fazia para a água transformar em vinho, mas ele só pega a água e não faz nada, ele somente manda, leva ao mestre Sala a água, e quando chega é o melhor vinho que tem naquela época. Interessante é que, segundo as tradições, o melhor vinho servia-se no começo, mas naquele dia o melhor vinho serviu no último momento da festa. Por quê? Porque é ele que transformou. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não, então você vai entender agora. A primeira vez que você vem na casa do Pai, talvez você não entende nada, mas quando tu levanta a mão, eu aceito esse Deus como meu único e legítimo Salvador, aí ele começa a mudar a tua vida, ele começa a mudar a tua história, aí você vai querer se envolver mais, você vai querer conhecer mais, aí ele começa a falar: filhinho, eu amo você, meu filho, por você eu vim na terra, para salvar o que se havia perdido, e eu vim na terra, eu encontrei o mundo perdido, e encontrando o mundo perdido, eu comecei a caminhar na terra, e caminhando na terra, eu comecei a ver que era necessário fazer milagre. Caminhando na terra, eu vi um cego que não podia enxergar, e o cego dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que tu queres que eu te faça, que eu veja, porque eu não estou enxergando, eu quero ver. Meu Deus, traga ele aqui. Então veja, e o homem começa a ver. Mas o que chama a minha atenção, que ele está andando, passa numa aldeia, lá tem um homem cego, ele faz um lodo com barro, põe no olho do cego, ele diz: que tu está vendo, cego? Eu estou vendo o homem
enxergando bem agora? Tô. Não volte mais para aquele lugar. Sabe o que eu quero dizer? Tem lugares que Deus te tira, porque o povo lá está te secando, e você quer voltar para trás. Deus fala: fica onde Ele te colocou. Meu Deus. Ah, Jesus, eu estou sentindo a presença dEle aqui nessa noite. Ah, meu Pai, Ele veio para ser exemplo, Ele veio para ser respeitado, mas não foi respeitado. Ele veio para ser reverenciado, mas não foi reverenciado. Ele veio para que tudo se ajoelhasse diante dele, mas ninguém ajoelhou diante dele. O que chama a minha atenção é que na primeira vinda ele nasce no lugar impróprio. Na primeira vinda ele anda sobre um jumento. Na primeira vinda ele é criticado, ele é humilhado. Na primeira vinda coloca-se nele uma coroa de espinho. Na primeira vinda ele leva 40 menos uma chicotada, que dão 39. Mais de 400 cortes nas suas costas. Para você ter uma noção, a arma que usaram para bater em Jesus era uma das mais terríveis que existia naquela época. Cada chicotada que ele levava, ficava 4 buracos nas suas costas. E para você entender como é que é tão duro e difícil, depois da 11ª, os judeus já não aguentavam ficar em pé. E cada chicotada que dava era no mesmo lugar, para ele não aguentar. Mas Jesus, o homem, está sentindo dores. Mas Jesus, o Cristo, está vendo lá na frente. E lá na frente ele está vendo esse culto aqui hoje. Lá na frente ele está vendo você sentado aqui hoje, buscando a presença dele. Então o Cristo de dentro dele falando: tem que aguentar. E ele aguenta. Sobre ele agora, depois de ele ter chicoteado ele, ter deixado ele semi-morto, vão colocar nele, enrolar em uma roupa e jogar ele num lugar como se joga um porco, como se joga um bandido. E lá ele passa a noite, sem tomar água, sem comer, sem fazer nada. E ele é o meu, é o seu Cristo. Mas o povo não sabia quem ele era. Por falar a verdade, ele foi julgado. Por sua causa e por minha causa, o povo não gostava dele. Foi expulsado de alguma cidade. Papai. Mas agora nós estamos no fim do ano. É claro que nós somos sabedores, conhecedores da Bíblia Sagrada, e entendemos que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Nós sabemos que ele nasceu em março. Mas o que chama a nossa atenção, nós que entendemos de Bíblia, entendemos de Cristo, é um ano comemorativo que todos comemoram no final do ano. E nós estamos comemorando. Mas eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Então ele veio para salvar eu. Ele veio para salvar você e dizer para mim e para você: não existe vida sem ele. Não existe vida se você não estiver com ele. Mas a Bíblia diz que lá no Getsemane, no meio da angústia, no meio da sua tristeza, no meio da sua dificuldade, a Bíblia diz que de 12 ficam 11. E ele vai louvar o hino. Você imagina ele como Cristo, sabendo tudo que ele ia passar, o projeto que ele ia levar. E ele começa a adorar o Senhor. Aí ele está ensinando eu e ensinando você. Na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora da prova, continue orando. Não pare de orar. Não pare de glorificar o nome dele. Porque ele, na hora da angústia, na hora da prova, na hora que os traidores se levantaram, ele continuou, cantou o hino. Depois de cantar o hino, ele chama Pedro, Tiago e João e vai para o Getsemane. Ali é a ovelha que vai ser lançada, mas a ovelha é Jesus, porque o Cristo está dentro. E ali ele começa a sentir angústia na alma. Ele começa a sentir a maior tristeza que um homem pode sentir. Porque como o homem ele sentiu tristeza, porque como Deus ele viu que ele ia passar. Mas por 3 vezes ele volta e os discípulos não puderam vigiar. Aleluia, Deus.
E nessa noite Ele está falando para pessoas aqui neste lugar. Você tem vigiado. Você tem vigiado para não cair em tentação. Você tem vigiado para não fazer aquilo que não se deve fazer. Você tem vigiado com o Senhor, ou você não está conseguindo vigiar nem um minuto sequer na minha presença. Ele volta enquanto eles dormindo, vós não conseguiram vigiar nem um segundo. Agora não há mais tempo. Eles já estão vindo. Eu que chamo a atenção que vai uma comitiva buscar ele. Sacerdotes estão no meio dos policiais, estão no meio dos soldados para prender o meu seu Cristo. Mas no meio deles tem sacerdotes. No meio deles tem pessoas que ouviam a palavra naquela época, mas não acreditavam no ministério de Jesus. Para eles Jesus era só um carpinteiro, era só o filho de um carpinteiro e nada mais. Mas essa noite Ele está olhando para mim e para você e dizendo: valeu a pena. Valeu a pena eu sofrer. Valeu a pena eu chorar. Valeu a pena eu sofrer. Valeu a pena eu ser cuspido. Valeu a pena cada chicotada. Valeu a pena eu carregar a cruz. Valeu a pena eu ser humilhado. Valeu a pena. Porque hoje Ele olha lá de cima e vê o povo adorando o seu nome. Ele olha lá de cima e vê o povo dando graça ao nome dele. Ei, eu quero dizer uma palavra aqui nessa noite. Jesus te escolheu não é por acaso não. Ele te escolheu para te dar uma vida plena em Cristo Jesus. Aí você quer só vitória não. Tem luta, tem dificuldade, mas tem um detalhe: tu nunca está sozinho. Ele está do teu lado dizendo: pode ir, meu filho, eu estou com você. Ah, mas está difícil, está apertando, as minhas costas estão doendo, está complicado, é muita paulada que eu levo, é muita pedrada, é muito disse-me-disse, é muita fofoca. Deixa eu te dizer uma coisa: tampa o seu olho para a fofoca, tampa o ouvido para a fofoca e abre o olho para Ele, porque nessa noite Ele está dizendo: ei, filho, sou eu que tu adora ou é o homem que tu vai adorar? Tu vem aqui para buscar eu ou vem aqui para Ele? Meu Deus. Ah, Jesus. Lá em João 14 Ele vai dizer assim: vou preparar um lugar para vós, e eu virei outra vez, e aonde eu estiver, vós estarão comigo. É o próprio Jesus que está dizendo: eu virei outra vez. Eu estava na minha casa, o Senhor me disse: filho, hoje tu não vai pregar aquelas mensagens que tu prega no lugar que você vai não. Hoje tu vai pregar sobre mim. Eu quero que o povo entenda por que eu vim na terra. Ele veio na terra por sua causa. Ei, Jesus, Ele está aqui hoje, nessa noite, e usando para te dizer: por causa de você que Ele passou tudo o que Ele passou. Ei, a morte nunca venceu Cristo. A mulher está lá entrando na entrada da cidade. Quem é ela? Viúva de Naim. Já enterrou o marido, agora está enterrando o filho. Mas ele chega, e quando ele chega, a morte tem que sair. Você está entendendo? Ei, tem pessoas que vêm na igreja porque canta. Tem pessoas que vêm na igreja porque participa da banda. Tem pessoas que vêm na igreja porque vai pregar. Tem pessoas que vêm na igreja que vai dirigir o culto. Tem pessoas que vêm na igreja que vai reger. Mas tem um que vem, não é porque vai reger, não é porque vai cantar, não é porque vai fazer nada. É que nem Lázaro. Lázaro não cantava, Lázaro não adorava, mas Lázaro era amigo. Lázaro estava morto. Lázaro estava dentro de uma tumba, mas era amigo. Quem é amigo dele tem preferência. Então ele chega, e o que ele diz: Lázaro, vem para fora. Está na hora de você adorar, está na hora de você cantar, então vem para fora. Ah, mas está atado, não interessa, vem para fora. Ei, Deus está chamando o verdadeiro adorador, que não precisa de microfone para adorar, que não precisa de pedestal para levantar. Ei, nós somos homens, somos pó da terra, nós não somos nada. O poder aqui é dele, a glória aqui é dele, a honra aqui é dele. É ele que manda, é ele que faz, é ele que desfaz. Ei, meu Deus. Ah, Jesus. Oh, papai. E Ele está aqui nessa noite falando para mim e para você, meu filho: ainda dá tempo. Ah, mas eu não aceitei Ele ainda, mas ainda dá tempo. Ah, mas todo mundo diz que Ele está voltando. Ele está voltando. Sabe qual é a maior evidência que Ele está voltando? É as guerras que você está vendo que nunca tem fim. Sabe qual é a maior evidência que Ele está voltando? É as coisas que estão
acontecendo. Sabe qual é a maior evidência que ele está voltando? É quando você vai no mercado, passa 3 meses, você volta, o arroz custava 27, agora é 30, o que custava 30, agora é 40. Sabe qual é a maior evidência que ele está voltando? É quando você vai para algum lugar, você vê, ei, terremoto aconteceu, tudo foi destruído. Sabe qual é a maior evidência que você vê que ele está voltando? Aconteceu um acidente, o ônibus bateu, mais de 38 pessoas foram mortas, pessoas inocentes, deixaram a família chorando e ali entristecida. Ei, sabe qual é a maior evidência que ele está vindo? É quando você chega no banco para pegar o seu dinheiro e o seu dinheiro não dá para você passar um mês e você fala, que governo é esse que está acabando? A carne era 60, agora é 70, a melhor carne custava 80, agora já é 90, e você fala, meu Deus, até quando nós vamos conseguir chegar? É Deus dizendo, ei, aguenta mais um pouquinho, é só um processo, porque eu já estou voltando para buscar o meu povo, o meu meu Deus. Fui fazer a obra de Deus, muitas vezes só com um sapatinho furado eu ia na igreja. Fui fazer a obra de Deus, quando chego no hospital meu pai estava morrendo. Eu olhei para o olho dele e falei, pai, eu só sou uma criança, Deus. E Deus disse ao meu coração, filho, você é uma criança, mas eu estou contigo. Com 14 anos de idade, você não tinha pai, não tinha mãe. E Deus falou, tem uma obra contigo. Eu disse, que jeito, você não tem nem pai nem mãe. Eu quero te dizer uma coisa, querido, quando Deus tem uma obra contigo, nada vai te impedir. Deus me deu um filho, meu filho estava bonito, eu falei, Deus, obrigado. Ele disse, não ame ele, porque eu vou tirar de você, você aguenta o processo para ser usado por Deus. Ei, tem processo, e no meio do processo você não pode negar a Deus não, filho, porque Deus ele é contigo. Lembra de Paulo, quando Paulo saiu para Roma? Deixa eu dizer isso aqui para você entender. Paulo, na terceira viagem missionária, ele saiu num navio, detalhe, navio de madeira, com Jesus de madeira. Eu falei de Jonas entrou no barco de madeira, agora é Paulo, o barco é de madeira, Paulo saiu no barco. Isso aqui só vai entender os mais velhos. Jovem aqui não vai entender isso aqui, mas é necessário que às vezes o barco, se eu te parte no meio, ô pregador, você está maluco? Então meu barco vai ter que partir. Sim, tem hora que é necessário, só os mais velhos vão entender. Por que o barco de Paulo teve que partir no meio? Porque era necessário que Paulo passasse em Malta, e se o barco não quebra, Paulo iria para Roma. Então Deus permitiu que o barco quebrasse, para Paulo chegar em Roma, chegar em Malta. Por quê? Porque Malta era uma ilha abandonada, o pregador não ia lá pregar. E quando Paulo desce lá, Paulo vê que lá era necessário fazer a obra de Deus. Agora o plantador de igreja vai fazer a obra de Deus em Malta. Malta é gelado, lá é muito frio, então se é uma fogueira, isso aqui vai doer em algumas, vai curar alguns aqui também. Só que Paulo, quando chega na fogueira, se fosse eu e você, nós dissemos assim, eu vou colocar uma tora ali, eu vou colocar uma árvore maior para o fogo durar mais tempo. Só que lá era gelado, e geralmente um lugar gelado, quando tem uma tora grande, ela junta água dentro, e é mais difícil de pegar fogo. Então quando Paulo chega, ele vai juntar gravetos para jogar no fogo, o fogo está se apagando. E eu gosto de graveto, porque graveto ela acende fácil. O graveto, quando ele pega fogo, ninguém apaga ele. Ele começa a dar glória, começa a glorificar, e o graveto começa a acender. Mas as toras não. Mas tem gente que é tora, e aquele que é tora, mano, não pega fogo, ela é gelado, o fogo não chega nele, o fogo passa num, passa no outro, mas não chega no que é tora. Por que, querido? Por que tora não pega fogo? Porque tem água. Tora é gelada, e o Senhor não gosta de ambiente gelado. Então Paulo vai jogar graveto, graveto pega fogo. E alguém diz, mas conta para mim, e a víbora? De onde que a víbora veio? Porque se ele pegasse o graveto e a víbora tivesse o graveto, eu já ia ficar na hora que ele pegasse. Aonde estava o graveto? O graveto estava escondido embaixo da tora. Vai doer alguém aqui? Porque aquele que não pega fogo, aquele que é gelado, ele só sabe criticar a obra, só sabe criticar o pastor, só sabe falar mal do pastor, é chamado de Judas, é chamado de cobra. Ah, critica o irmão porque adorou, critica o outro porque deu glória, porque ele é gelado, ele é tora. Mas aquele que não é tora, aquele que é graveta, ele cai no fogo.
mistério. Por causa do glória ali, eu vou dizer algo. Papai. Jesus sai, está no Getsemane, ele vai ser entregue agora. Quando ele está na cruz do Calvário, ele vai levar na cruz. A Bíblia pregador diz que Jesus levou a cruz até o final. Mentira. Eu sei que tem alguns pregadores aqui, alguns vão fazer monstro. Está falando heresia aí, não? Vou te explicar. Jesus pegou a cruz que não era dele. E naquela época, não se carregava a cruz inteira, porque a cruz pesava cerca de 200 quilos. Então carregava só a haste da cruz, ou a parte de cima da cruz, para os irmãos entenderem. Jesus então está carregando. A Bíblia diz que por 3 vezes ele vai cair com a cruz, correto? Quem lê a Bíblia sabe que é correto. Só que na 3ª vez ele não vai mais carregar a cruz. Por quê? Porque vai dizer que tem um homem chamado Simão Cireu. Jesus chegou até o final, mas não levou a cruz até o final. Já que você vai entender, eu vou te explicar. Ele cai pela 3ª vez, vamos chamar Simão Cireu. Simão chega, pega a cruz. Jesus vai à frente, porque Jesus foi chicoteado até chegar lá em cima. Se ele fosse abraçado, ele acertaria nele. Então Simão pega a cruz e vai atrás. E Jesus está à frente. Esse Simão está carregando a cruz até Jesus chegar no seu destino. Faltava pouco para Jesus chegar no Gólgota. Então ele carregou a cruz até onde ele aguentou. Por quê? Porque ele sendo homem, sendo Jesus, para esperar ele e você, ele foi até onde a força do homem aguentava. A hora que não aguentava mais, veio alguém de uma etnia diferente, de um lugar diferente, e ajudou a carregar a cruz para chegar no final. Então ele carrega a cruz até onde o homem deu, porque se fosse o Cristo, carregaria até o final e nem morreria na cruz, estaria lá pendurado até hoje. Mas é o homem é Jesus. Quando chega lá com a cruz, ele é pregado na cruz. Para quem não sabe, pensa que pregaram 3 pregos de Jesus. Mentira, foram 4. Vou explicar e você vai entender. 2 pregos pregaram na sua mão, isso todo mundo sabe. Só que a hora que vai pregar o pé é dificuldade, porque no pé tem um osso muito forte. Então se pregaram primeiro um pé com um prego, e pregaram outro pé com outro prego. Foram usados 4 pregos na cruz. 3 pregos significam o Espírito Santo. O outro prego significa o demônio te apontar como você vai servir a ele. Você está entendendo? Porque o demônio olhava para a cruz e via com a cabeça baixa e disse: vencemos, conseguimos, derrotamos ele, acabamos com ele. Mas ele vai olhar para onde? Ele está sem força. Ele poderia ter morrido com um derrame cerebral, um homem natural, porque ele perdeu, segundo a medicina, segundo os historiadores, ele perdeu 3 litros de sangue. É impossível. Na verdade, ele teria morrido lá mesmo onde ele foi chicoteado. Mas como Cristo, ele tinha que ir até o final. Ele, não a cruz, ele tinha que chegar até o final, e ele chegou. Quem carrega a cruz é Simão. Aí eu vou te explicar para você entender o que é Simão para nós hoje. Quando você carrega a tua cruz, ela é pesada. Qual é a sua cruz? A minha cruz é que o meu filho não quer andar nos caminhos do Senhor. A minha cruz é que a minha família me critica por ir na casa do Pai. A minha cruz é que a minha esposa não quer servir a Deus. A minha cruz é que os meus inimigos se levantam contra mim. A minha cruz é que o meu familiar não quer servir o Senhor. A minha cruz é isso e aquilo. A minha cruz é os problemas essenciais que eu tenho. Aí quando Deus vê que você está carregando a cruz pesada, Ele envia um para te ajudar. Quem é pregador? É o Espírito Santo. Ali Simão estava significando o Espírito Santo. Quando você não aguenta mais, ele manda o Espírito Santo e fala: afirma o teu pé, planta o teu pé e continua. Caminha, 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 não para, caminha, caminha. Ei, a vitória está bem ali, mas é necessário você caminhar. Ah, Jesus, quando ele está na cruz, há 2 homens junto com ele, 2 malfeitores, 2 ladrões. Um é tomado pelo diabo. Se tu és o Filho de Deus, tira nós dessa cruz. Mas o outro vai olhar na haste da cruz e vai ver Rei dos Reis, Reis do Judeu. Ele vai dizer: nós merecemos estar aqui porque nós fizemos tudo errado, mas este homem é justo. Este homem nada fez para estar aqui, mas ele vai completar e dizer assim: Senhor,
quando entrarem no teu reino, lembra-te de mim. Você está entendendo, querido? O Espírito Santo toma a boca de um, diabo toma a boca do outro, mas aquele que é o Espírito Santo tomou a boca dele. Quando Jesus chegou lá, Jesus lembrou dele. Mas Jesus está na cruz. Detalhe, quando alguém fala para você que mataram o seu Jesus, não fala para que mataram, não. Ninguém matou Jesus. E hoje tu vai entender, vai aprender, isso aqui nunca mais vai esquecer. Porque quando a morte chegou para matar Jesus, a morte lembrou que por 3 vezes Jesus venceu ela. Na casa de Jairo, a menina estava morta. Jesus chegou, deu a vida. A viúva de Naim, o filho estava morto. Jesus chegou e deu a vida. E qual é a terceira? Lázaro estava morto. Jesus chegou e mandou sair para fora. Então a morte sabia que por 3 vezes não conseguiu matar Jesus. Aí a morte vem com o seu agrião, vai tacar o seu agrião no peito de Jesus. Mas ela vê Jesus quando ela lá dentro vê Cristo. E a morte não pôde matá-lo. Aí vem Paulo. Ô morte, aonde está o teu agrião, morte? Cadê seu agrião, morte? O seu agrião foi perdido na batalha da cruz do Calvário. Você está entendendo? O seu Cristo já venceu a morte lá, querido. Então é motivo você adorar Ele, agradecer a Ele, porque a morte já foi vencida. A morte não pode tocar em você se Ele não permitir. Ele sai daquela cruz. Detalhe que ele está olhando para baixo. A dor era tanto que ele encontra força. E quando ele olha, ele não aguenta mais, ele olha para baixo. Ele vê que embaixo da cruz está sua mãe ao pé da cruz. Ele vê que ao pé da cruz está seu amigo João. Aí eu aprendo aqui com Jesus de novo. O verdadeiro amigo é aquele que tem aliança contigo, ele não te deixa. Ainda que o casal pode se separar, o amigo está lá dando força para você continuar. Ainda que o diabo pode acabar com a sua vida, o amigo está lá, não filho, vamos voltar para casa. Ainda que você desvia do caminho, o amigo está lá, não, vamos lá dar glória a Deus, vamos lá buscar o Senhor. Eita Deus. Colegas é anel, mas amigo é aliança. Pode vir o vento que for, a aliança não quer porque ele é seu amigo. Aí quando ele olha para baixo, eu imagino que João olha para ele, Senhor. Eu que imagino, ele não disse não, mas eu imagino eu naquela cena. João olhando para ele dizendo, Senhor, eu sei. Tudo que fala do Senhor para mim, eu sei que não é verdade. Eu sei que Tu é o Cristo. Eu sei que Tu não devia nada. Para mim Tu continua sendo o mesmo e eu vou ficar no pé da cruz até o fim. Aí Jesus olha para ele e fala, cuida da minha mãe. O que você quer dizer com isso, pregador? Enquanto todos te virão as costas, a tua família vai estar junto com você. Você está entendendo? É um culto de família, a sua família não vai te abandonar. Ei, quando você está no hospital internado, a situação é grave, é difícil, os amigos podem até não ir, mas a tua família vai estar lá. Quando você for preso, ninguém vai lá, mas a tua família está lá. Quando você cair, ninguém vai lá, mas a tua família vai estar lá. Ei, quando você achar, eu não vou prosseguir mais, não vai dar para caminhar, ninguém está do teu lado, mas a tua família está lá. Ei, quando o dinheiro acabar, você fala, eu não tenho como pagar as contas, ninguém me ajuda, mas a tua família vai estar lá. Deixa eu te dizer uma coisa, não há nada mais importante do que a família. E a Bíblia diz que tudo que Jesus ganhou foi emprestado. Ei, até o vento emprestado, a cruz não era dele, foi emprestada para ele. O sepulcro não era dele, foi emprestado para ele. E José de Arimateia sabia, se eu emprestar, ele vai devolver, porque ele não fica com nada, é só 3 dias. E no terceiro dia, ele está lá naquela tumba. Ah, Jesus. Ah, é no terceiro dia, ele vai ressuscitar. Ele vai para a glória. E por 40 dias ele vai voltar e vai ficar no meio dos discípulos. Vai instruir a eles o que deviam fazer, como deviam trabalhar. E nos dias de hoje atuais, ele continua falando no meio do povo. Ele continua abençoando o povo, porque ele é Deus, ele é Senhor. E nessa noite o que ele quer deixar gravado na minha e na sua memória é: ele morreu lá, ressuscitou, e hoje ele está no nosso meio.
chamar por Ele, Ele está. Aonde você falar com Ele, Ele está. Deixa eu te dizer outra coisa. Ainda que Paulo achasse que não ia chegar ao seu destino, ele chegou. Meu Deus. Ainda que passasse pela cabeça de João, será que eu vou chegar na velhice? Vai, porque Deus disse para ele: tu, João, vai ficar até o final. E para João ele revelou que nós estamos vivendo dias atuais. Livro de Apocalipse, para a tua informação, o livro de Apocalipse agora nós temos que começar a ler ele do capítulo 7 para frente, porque antes já aconteceu, é do 7 em diante. Por quê? Porque a igreja está sendo despedida da terra. E eu quero te dar uma informação. Eu falei que eu ia pregar: vigiai, porque o encontro está perto. E o que eu quero dizer nessa noite para você é: vigia, porque a hora do encontro com Ele está se aproximando. E nem todos vão ouvir o larido da trombeta quando ela soar. Eu e você vamos estar com Ele. Se coloque em pé. O João vai estar louvando a Deus. E eu já estou agradecendo para que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite. Que vocês saiam daqui abençoados e com essa convicção de que Jesus não abandonou você, de que Jesus ainda está contigo, de que Jesus não vai deixar você de jeito nenhum. Antes de entregar, tem alguém aqui que aceita Ele? Se tiver, vem aqui à frente. Eu vou estar orando e ele vai estar já adorando o Senhor, porque Jesus está aqui dizendo: eu estou voltando. E eu quero que naquele dia você ouve o toque da trombeta e vem morar comigo nas mansões celestiais, porque tudo está preparado. Não tem? Então vou orar e entregar para o Deus, vai estar adorando. Senhor Deus eterno Pai, abençoa esta casa, abençoa cada um dos teus filhos, que eles saiam daqui hoje abençoados, eles saiam daqui hoje, Pai, cheio da tua graça, cheio da tua presença, e entendendo que o Senhor está no meio deles, ajudando, dando força, não deixando eles cair, não deixando eles tropeçar, não deixando eles desistir. E é no teu nome, é pela tua santidade, pela tua graça, pela tua glória, que eu nesta noite, Pai, entrego mais essa palavra para os teus filhos que aqui estão, uma palavra que vai ser plantada nesse coração, porque se ele lutou, se ele venceu, você também vai lutar e você também vai vencer. E é no teu nome, Pai, que nós agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus.